Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Bom, mas muita paz pra vocês, muita paz mesmo, tá? E a videoaula de hoje vai ser sobre subordinadas adverbiais. É o terceiro bloco das subordinadas, tá? A gente já fez as substantivas, já fizemos as adjetivas e agora nós estamos no terceiro bloco daquelas que nós chamamos de adverbiais. Bom, de uma forma geral, tá? As subordinadas adverbiais, gente, elas vão funcionar como um advérbio da oração anterior. Tudo bem? Ok. Isso mesmo, Liliane, advérbio, aquilo que eu aprendi lá em morfologia, exatamente isso, um advérbio. Para isso ficar bem claro para vocês, vamos pegar uma estrutura mais simples e depois transformar essa estrutura mais simples num período composto. Pode ser? Para ficar mais tranquilinho para vocês. Então vamos pegar, por exemplo, não sei como é que tá aí, mas aqui tá gelado. Aqui tá fazendo 14 graus. Para mim isso é gelado, mas vamos lá. Quando eu viro e falo, olha, morreu de frio. Observa essa estrutura aí, de frio. De frio é a causa que ele morreu. É um advérbio. Tudo bem? Então isso é uma estrutura muito simples. A gente bate o olho e identifica. Ah, é um advérbio? Beleza. E é a causa que ele morreu. Ok. Agora vamos colocar isso numa estrutura um pouco mais complexa. Por exemplo, morreu porque sentiu muito frio. Olha, agora eu já transformei isso num período composto. Tudo bem? Eu coloquei dois verbos. Concorda comigo? É subordinada, porque uma depende da outra. Beleza. Mas observa que quando eu digo porque sentiu muito frio, não deixou de ser a causa. Continua sendo a causa. E passa a funcionar como um advérbio de causa da oração principal, que seria morreu. Então, coisa linda, quer dizer que nós vamos ter uma adverbial causal. É simples, você tá vendo como que é muito simples? Muito simples mesmo. Vamos pegar outra, por exemplo, tá? É bem verdade, gente, que eu vou tentar colocar na lateral para vocês, igual eu faço sempre, todas as conjunções, tá? Para você identificar mais rápido. Eu sei que você precisa, time é necessário, né? Então, pra você identificar mais rápido. Vamos pegar um outro exemplo. Olha, chegou às 2 horas. Observa, às 2 horas é um advérbio de tempo. Concorda comigo? É um advérbio de tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, chegou quando eu saí. Esse quando eu saí aí, ó, vai ser o que nós chamamos de temporal. Temporal, porque dá ideia de tempo. Então, observa que a única coisa que eu fiz foi transpor um adjetivo comum do jeito que vocês conhecem, do jeito que vocês já aprenderam, transpor esse adjetivo para um período composto. Mas a ideia de tempo, né, é a mesma. A ideia de causa é a mesma. Mesma coisa, tá? Eu preciso mencionar uma coisa para vocês, tá? E vocês repararam que toda vez que eu mudo assim, coloco um monocromático, alguma coisa assim, é porque é uma observação. Se não reparou, repara pra você ver. Olha pra você ver. Normalmente, gente, a gente tá muito acostumado com a ideia de tempo. Quando ela é muito precisa. Ler. Eu tô falando ler. Ao ler e identificar, quando a ideia de tempo é muito marcada, a gente bate o olho e saca que é tempo. Igual esse exemplo que eu dei pra vocês aí, ó. Chegou às 2 horas. A gente bate o olho assim, a gente sabe. É tempo. Porque eu tô falando 2 horas. Só que normalmente, digamos assim, na fala ou em estruturas textuais, às vezes a marcação de tempo, ela não vem tão nítida como horas, dias, meses, minutos, segundos. Ela não vem tão clara assim. A gente trabalha de outra forma. Vou te dar um exemplo para você entender. Quando terminar esse vídeo, vou postá-lo. Observa que eu não falei daqui a meia hora, eu não falei daqui a 1 hora, eu não falei nada disso.
Eu falei quando terminar esse vídeo. Isso também é uma marcação de tempo. Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de expressão, tá? Por exemplo, quando terminar, assim que acabar, né? Quando ele chegar, por exemplo. São expressões que vão denotar tempo. Então tem que ficar atento para essas marcações que às vezes você pode não percebê-las, porque elas não são tão certinho como a gente está acostumado a lidar com com hora, com segundo, com minuto. Tudo bem? Vamos pensar agora num outro tipo, tá? Um outro tipo recebe o nome de comparativa. Observa, o próprio nome já explica essa ideia de advérbio. É claro que eu estou comparando elementos distintos, mas que possuem alguma semelhança. Então vamos pegar, por exemplo, tipo, aproveitando que domingo, hoje é Dia das Mães, vamos pegar a seguinte ideia, por exemplo, ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Observa, eu estou comparando ninguém à mãe dentro dessa estrutura. Eu fiz uma comparação, tá? Então, se eu fiz uma comparação, é um advérbio, é uma oração que vai dar a ideia justamente de comparação. Comparando a mãe a ninguém. Mas tem um detalhe também, tá? 2 detalhes, na verdade. O primeiro detalhe é o seguinte: nas comparativas, em grande maioria, os verbos se repetem, tá? O verbo que está na oração principal, normalmente ele aparece na oração secundária, na oração comparativa. Pode prestar atenção no exemplo que eu te dei, tá? Então, ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Eu repeti o verbo. Normalmente na comparativa a gente repete o verbo. Mas eu preciso também fazer uma observação importante, tá? Que é o seguinte: a comparativa, tá? Aqui nós fizemos por igualdade, mas nós podemos fazer por superioridade ou inferioridade também. Então eu posso falar mais que, menos que. Não deixou de ser uma comparação. Então a gente tem que ficar atento a esse ponto aí, tá? Bom, observa, gente, todo mundo tem medo das adverbiais, mas elas são muito tranquilinhas. Se você for pegar a ideia de advérbio, você vai ver que ela é muito tranquila, tá? Bom, vamos pegar a próxima, concessiva. Olha, toda vez que eu falo dentro de sala de aula concessiva, todo mundo faz aquela expressão tipo, o que é concessiva? O que essa palavra quer dizer? A concessiva é quando dá ideia de algum obstáculo. Tá? Então vamos pegar uma frase para você entender. Embora estivesse triste, sorria a todos. Observa, pela lógica, pelo senso comum, né, pelo nosso conceito social, normalmente quando a pessoa tá triste, ela não fica rindo para todo mundo, não. A verdade, ela não quer rir para ninguém, ela tá triste, né? Mas olha o que a gente fez. A gente fez uma concessão, né? Então nós falamos que, mesmo ela estando triste, ela sorria a todos, né? Então o nome disso é adverbial concessiva. Um exemplo. Embora muitos estivessem em quarentena, ele teve que trabalhar. Olha, viu? Nós tivemos um obstáculo, nós fizemos uma concessão, tá? Então é por isso que recebe o nome de concessiva. Bom, vamos lá para a próxima. A próxima recebe o nome de condicional. E na verdade ela vai retratar uma condição, ela vai retratar uma hipótese, tá? Uma possibilidade. Por exemplo, se ele for aprovado, faremos uma festa. Então presta atenção, se ele for aprovado, faremos uma festa. Quer dizer, estou dizendo que nós vamos fazer uma festa. Existe a hipótese e a possibilidade de ter uma festa. Mas existe uma condição para que isso ocorra. E qual a condição?
ele ser aprovado. Ok? Então, ela vai receber o nome de concessiva. Fizemos, perdão, concessiva não, de condicional. Porque nós colocamos uma condição para que aquilo ali ocorra. Para que o fato ocorra. Então, ela recebe o nome de condicional. Tudo bem? Bom, a próxima recebe o nome de conformativa. E é aquela que vai dar a ideia de conformidade. Aí você fala, Liliane, como assim conformidade? De acordo. De acordo. Vamos para o exemplo para você visualizar bem isso. Então, por exemplo, conforme a mãe recomendara, ele recomeçou os exames. Então, é para você ver, conforme a mãe recomendara. De acordo com o que a mãe recomendara. Por isso, recebe o nome de conformativa, tá? Ou seja, da ideia de conformidade, da ideia de acordo. Tranquila também para você identificar. A próxima, tá? Consecutiva. Consecutiva dá a ideia de consequência. E aí, gente, a gente precisa entender uma coisa. Consequência, tá? É o objetivo, digamos assim, tá? Bom, eu não sei se você compreenderia quando eu digo objetivo, mas vamos colocar que consequência é o resultado final. Agora sim, agora eu acho que você consegue me compreender bem. Vamos pro exemplo para eu poder te explicar, tá? Aquela menina é tão estudiosa que assusta os professores. Tá, qual é a oração adverbial que assusta os professores? A Liliane, ela é consecutiva? Sim, ela é consecutiva. Por quê? Tá? Porque é a consequência da menina ser estudiosa. Então, nós vamos ter uma menina que estuda muito mesmo, tá? E o resultado desse estudo é assustar os professores. Então, a consequência é assustar os professores. Então, observa que a consecutiva nada mais é do que o resultado de uma ação. E essa ação vai estar presente na primeira oração. Simples assim, tá? Bom, podemos ir para a próxima. E a próxima recebe o nome de final. Eu sei, gente, que a gente pensa final, a gente já pensa, acabou. Não. Final vem da palavra finalidade, objetivo. Então, quando eu digo final, eu estou falando de objetivo, tá? Finalidade. Acho que assim fica bom para vocês. Finalidade. Então, por exemplo, abraçaram-se a fim de que se aquecessem. Tá muito frio aqui, gente. Os exemplos eu sei que estão muitos assim, mas estão muito assim, mas vou fazer o quê? É assim mesmo. Abraçaram a fim de quê? Finalidade. Né? Abraçaram-se com o objetivo de aquecerem-se. Ok? Mas eu preciso fazer uma observação. Tá certo que essa observação ela é gramatical, mas é aula de gramática. Não vejo por que não fazer, tá? Então, uma coisa que eu precisava te pontuar é que esse afim aí é separado, tá? Quando for no sentido de finalidade, objetivo, o afim é separado. Então, abraçaram-se a fim separado de que se aquecessem, ok? Separado. Liliane, quando que eu vou usar o afim junto? Quando estiver no sentido, por exemplo, de ele está afim de você. Aí não está no sentido de finalidade mais. Aí você pode escrever junto. Tudo bem? Bom, ainda dentro das adverbiais, nós vamos ter a proporcional. A proporcional, gente, dá a ideia de proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, à medida que amadurecemos, revemos nossas opiniões. Esse à medida que aí é com certeza uma ideia de proporção. Normalmente a gente utiliza dois conectivos aí. À medida que, a proporção que,
tá? Então, por exemplo, a proporção que o sol se punha, esfriava. Esfriava. Ok, observa, também tá dando ideia de proporção. Então, ela vai receber o nome de proporcional, certo? Bom, a próxima, temporal. A temporal eu expliquei para vocês no comecinho desse vídeo, tá? Quando eu ainda expliquei sobre essa questão de marcações, né, literárias e marcações orais, em que não são tão clarazinhas aí. Bom, volta lá no início do vídeo se você perdeu, porque você vai achar ela fácil, tá? A próxima, tá? Nós vamos ter uma coisa chamada adverbiais reduzidas. Eu conversei isso com vocês no outro vídeo, em que eu falo sobre uma ideia do que é ser reduzido, né? Quando eu vou falar sobre as adjetivas, eu menciono a ideia de reduzida. Só que nesse caso, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de tempos nominais, tá? Ou formas nominais do verbo, como assim quiser. Formas nominais do verbo, fica mais fácil para você. Quais são as formas nominais? Infinitivo, que são os verbos terminados em ar, ir. Por exemplo, falar, correr, sorrir, tudo bem? Particípios, que são os verbos terminados, por exemplo, em ado, nadado, amado, criado, tá? E o gerúndio, que normalmente são os verbos terminados, por exemplo, em ando, endo e indo. Então, por exemplo, fazendo, amando, tá? Isso são formas nominais. E quando as adverbiais aparecem com as formas nominais, nós chamamos de reduzidas. Então, por exemplo, tá? Apesar de não ter carro, ela foi ao desfile. Observa que eu usei o ter aí, apesar de não ter carro. Então, nós vamos chamar essa de reduzida, de infinitivo. Liliane, por que de infinitivo? Porque é o verbo ter na forma nominal. Está no infinitivo, conforme eu acabei de falar para vocês, certo? Se eu tenho uma reduzida de infinitivo, eu vou ter uma reduzida de gerúndio. Isso quer dizer que eu vou usar o verbo quando, por exemplo. Então, mesmo falando rápido, era compreendido por todos. Observa que eu falei mesmo falando. Então, eu fiz uma reduzida de gerúndio. Ok? Faltou um tipo de forma nominal, que é o particípio, né? Então, o particípio, muito provavelmente, eu vou ter um verbo em ado aí. Então, por exemplo, acabada a aula, podemos ver o filme. Eu usei o verbo no particípio, olha, acabada a aula. Então, eu vou ter uma reduzida de particípio. Então, não precisa morrer quando você vê reduzida. Basta lembrar das formas nominais dos verbos, que é infinitivo, gerúndio e particípio. Certo? Bom, eu espero ter podido ajudar vocês, de verdade, tá? Eu espero que tenha me compreendido. No mais, eu agradeço muito vocês terem me acompanhado até aqui, de verdade. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Até a próxima videoaula. No mais, muita paz pra vocês, muita paz, tá? Fiquem com Deus. Até, gente. Grande beijo.